Boa noite. Após 12 dias, helicóptero que desapareceu rumo ao litoral norte de São Paulo é encontrado. Polícia confirma a morte do piloto e dos 3 passageiros. Nos últimos 10 anos, quase 200 acidentes com helicópteros foram registrados no Brasil. Só este ano, 6 pessoas morreram. E você vai ver também. Marinha do Brasil lança novo submarino. O Maitá pesa 1.800 toneladas e pode ficar 5 dias debaixo d'água. Depois de 12 dias de buscas, a Polícia Militar de São Paulo encontrou o helicóptero que desapareceu com 4 pessoas no caminho do litoral norte de São Paulo na véspera do Ano Novo. Os ocupantes não sobreviveram. Na imagem divulgada pela Polícia Militar, é possível ver os destroços do helicóptero entre as árvores, em uma área de mata fechada em Paraibuna, no Vale do Paraíba. A localização da aeronave foi informada pelas redes sociais da Polícia Militar. Em seguida, uma equipe especial de resgate da Força Aérea Brasileira, formada por 9 pessoas, foi acionada para dar início às investigações. Militares que sobrevoavam a região desceram na mata usando cordas. Às 9h15 a gente avistou o helicóptero, só isso, o destroço. Só que a gente não tinha capacidade técnica para infiltrar o pessoal. Então, mais um helicóptero de São Paulo, o Águia 12, decolou com capacidade técnica, pessoas na quantidade necessária para fazer a infiltração. E após essa infiltração, essas pessoas que estão lá embaixo nos informaram que encontraram os quatro corpos na cena. A Polícia Militar confirmou que os 4 ocupantes do helicóptero foram encontrados sem vida, próximo à aeronave, que ficou totalmente destruída. Agora, os trabalhos se concentram no mapeamento da área, para ver se há condições de um acesso via terrestre, para que tanto a perícia quanto outros órgãos de investigação cheguem ao local do acidente. O helicóptero foi encontrado a cerca de 10 quilômetros da área onde o piloto fez um pouso de emergência ainda no dia 31 de dezembro. Segundo a PM, a suspeita é de que a aeronave tenha caído durante uma tentativa de voltar à capital paulista. Imagem de câmeras de monitoramento da rodovia dos Tamoios e do circuito de segurança de uma escola de São Sebastião registraram, provavelmente, os últimos momentos da aeronave no ar. Ao longo dos 12 dias de buscas, a Força Aérea Brasileira realizou mais de 135 horas de voo sob uma área total de 5.000 quilômetros quadrados em busca da aeronave. Helicópteros das polícias militar e civil também integraram as ações de buscas, que se concentraram na região da Serra do Mar, entre o litoral norte e o Vale do Paraíba, onde o helicóptero foi encontrado. O município de Paraibuna fica a 120 quilômetros de distância do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, de onde o helicóptero decolou no último dia 31, com destino a Ilhabela, no litoral norte do estado. Durante o voo, os passageiros que estavam a bordo fizeram um contato com familiares, relatando um pouso de emergência devido ao mau tempo. O piloto entrou em contato com o responsável pelo heliponto de Ilhabela para informar dificuldades durante o voo. Mas aqui onde eu estou não tem condição de subir. Porque não dá para subir, está tudo colado, estou com os 44. Não estou conseguindo cruzar. Eu estou na fazendinha, mas não consigo cruzar, está tudo fechado, está colado. Desde ontem, a área de buscas foi reduzida para 12 quilômetros, o que só foi possível devido à geolocalização dos aparelhos celulares das vítimas. Não possui, nós checamos desde o começo, nenhum tipo de rastreador, de ELT, 406, caixa preta. Essa aeronave não possuía nenhum recurso para a localização. Para a aviação em geral, é muito importante ter um rastreador a bordo, né? Os celulares terem um aplicativo de localização, são coisas simples no dia de hoje, né? Eu acho que facilitaria muito mais os trabalhos de busca. Uma equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos já foi acionada para apurar as causas do acidente. Continua sendo uma ação integrada, né? De todas as forças, né? Tanto para a extração dos corpos de lá. Mas a Delegacia de Paraibuna, a Seccional de Jacareí e os técnicos do IML, do Instituto de Criminalística, vão fazer toda a perícia nos corpos, no local, aquilo que for possível. E nós conversamos agora com o repórter Giovanni César, que está ao vivo em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e tem mais informações aí sobre o trabalho de resgate dos corpos, né, Giovanni? Boa noite para você.
Boa noite, Gabi. Olha, os corpos de Luciana Santos, de 46 anos, Letícia Ayumi, de 20 anos, Rafael Torres, de 41, e do piloto Cassiano Teodoro, de 44 anos, ainda não foram retirados do local onde caiu o helicóptero. A mata é fechada e está chovendo muito por aqui nos últimos dias. Então, o acesso da perícia ao local é considerado muito difícil. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encontradas próximas do helicóptero. Além do acesso terrestre, uma equipe de buscas sobrevoou o local e tentou descer até lá através de cordas. Nós apuramos que os peritos estavam num hotel, numa rodovia em Paraibuna, num ponto mais próximo do local do acidente, e agora há pouco, por volta das 5 horas da tarde, eles decidiram, mesmo à noite, seguir até o local a pé. Esses profissionais desejam concluir os trabalhos até amanhã. Segundo a FAB, nesse primeiro momento, os trabalhos são voltados para coleta e confirmação de dados, verificação de danos causados pela aeronave, preservação de indícios e informações que possam ajudar nas investigações. Assim que a perícia concluir os trabalhos, os corpos serão trazidos de Paraibuna, onde a aeronave caiu, até aqui o IML de São José dos Campos, onde nós estamos. Daqui serão levados para São Paulo. Apesar dos esforços dos peritos, ainda não se sabe quanto tempo deve durar essa operação. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Giovanni. E nós vamos agora ao vivo ao Campo de Marte, onde o repórter David Diogo acompanha toda essa operação de resgate de hoje. Ele está com Natália Giovannini, que é capitã do Comando de Aviação da PM de São Paulo. Boa noite para você, David. Bora, bom descanso. Boa noite, Giovanni, Gabi, a todos que nos acompanham. Pois é, Augusto, eu vou só dar uma informação de última mão aqui, que a capitã me informou que os corpos não serão retirados hoje, sim amanhã. E aí eu já vou, capitã, perguntando, haverá equipes à disposição lá durante a noite? Tá. David, devido à situação, né, o anoitecer e as nuvens baixas, foi optado por não retirar os corpos hoje, nem a pé, nem de helicóptero, uma vez que o IC, né, o Instituto Criminalístico e o Seripa ainda estão trabalhando na parte técnica deles. Foi determinado, né, nossos policiais, nossos bombeiros irão pernoitar no local, irão montar barracas para preservar o local, preservar tanto os corpos quanto os materiais da aeronave. Amanhã, logo no primeiro horário, que a gente costuma falar ao nascer do sol, nossos pilotos estarão prontos para começar os trabalhos para início das retiradas dos corpos. Capitã, explique para a gente como o terreno e o clima dificultaram a chegada das equipes. O terreno é um terreno fechado, né? Copas de árvores muito altas e um terreno íngreme, o que inviabiliza um caminho assim. A gente pode pensar que andar 3 quilômetros em linha reta seria mais fácil, e lá não, você tem que desbravar a mata e ainda subir um terreno, o que torna muito cansativo e demorado. Por isso optamos por retirar os corpos de helicóptero. O clima se torna um outro item que dificulta a operação. Por quê? A gente pegou chuva e garoa lá, além da formação nebulosa, né? O teto das nuvens está baixo, né? As nuvens, a camada de nuvens está baixa, bem na área do acidente, o que impossibilita a aeronave decolar nessas circunstâncias. É um trabalho minucioso, essa área já foi sobrevoada, já tinha sido sobrevoada pelas equipes ali no trabalho de buscas? Sim, essa área já tinha sido sobrevoada pelas equipes, porém foi de uma forma diferente, um pouco mais rápido e alto, por causa da extensão que era tão grande. Quando foi delimitada uma região menor, nós mudamos nosso padrão de operação para um voo mais baixo e mais devagar, porque aí sim conseguiríamos olhar com mais detalhes cada quadrante que a gente determinou para fazer as buscas. Augusto, você tem alguma pergunta? Sim, David, eu gostaria de saber com a capitã se vai ser possível os helicópteros pousarem ali naquela clareira aberta no local. Se vai ser possível os helicópteros das equipes pousarem ali na área? Das equipes? As equipes da Polícia Militar.
Nossos 3 helicópteros estão pousados lá. Nós vamos pernoitar no posto de comando, que fica a 3 quilômetros da área quente. Então, na área quente, nós temos 4 tripulantes operacionais e 3 bombeiros que irão pernoitar no meio do mato. Os helicópteros estão pousados num hotel, onde nós fizemos nosso posto de comando. Lá os helicópteros serão hangarados, que a gente chama, colocar todas as proteções para que não haja deterioração do equipamento. E amanhã cedo, no primeiro horário, as equipes irão começar os procedimentos para início das decolagens. Capitã, o helicóptero ele não tinha caixa preta. Isso vai dificultar o trabalho de investigação? Realmente não tinha caixa preta e com certeza dificulta o trabalho de investigação por parte do Seripa e da Polícia Civil. Augusto? Ô, David, a capitã tem previsão de quanto tempo vai durar essa operação de resgate dos corpos? Quanto tempo vai durar o trabalho de resgate dos corpos? A gente começou a operação com a ideia de retirar os corpos na data de hoje. Tudo depende de algumas circunstâncias, entre elas possíveis chuvas na região, meteorologia degradada, nuvens baixas. Se amanhã cedo amanhecer como amanheceu hoje, nós iremos iniciar os procedimentos logo no começo da manhã, para que o quanto antes a gente consiga retirar. Se por algum motivo não for possível, nós temos um plano B, que aí sim é analisar a hipótese de tirar via terrestre, com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Mas estamos trabalhando, se tudo correr bem, com a retirada dos helicópteros e pudermos levar os corpos para a família o quanto antes. Ok, muito obrigado, capitã, pelas informações, por ter participado aqui no Rede TV News. Tá, com certeza. Eu que agradeço a atenção dos senhores. Obrigada. Muito obrigado, Augusto, Gabi. Obrigada, David. Bom trabalho aí para vocês. Bom, desde que começaram a ser contabilizados, mais de 1.700 acidentes aéreos foram registrados no país. Apenas nos primeiros 12 dias desse ano, 6 pessoas morreram em acidentes desse tipo. Segundo estudos, a maioria das quedas é provocada pela perda de controle do voo. Foram 12 dias de buscas até que o helicóptero que desapareceu na véspera do Ano Novo fosse encontrado hoje em uma mata fechada no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Este é o 4º acidente aéreo envolvendo helicópteros em menos de um mês, nos estados do Maranhão, Minas Gerais e São Paulo. Ao todo, 6 pessoas morreram e 3 ficaram feridas. Muitos dos acidentes são causados devido às condições meteorológicas adversas. Para que um piloto voe em condições meteorológicas adversas, ele, piloto e a aeronave, o helicóptero, o avião, precisam ser qualificados para o voo por instrumentos. Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, 167 acidentes aéreos envolvendo helicópteros foram registrados no país nos últimos 10 anos. Entre 2003 e 2023, foram 118 mortes em ocorrências desse tipo. 44% das aeronaves envolvidas faziam operações privadas. 15% realizavam táxi aéreo. Muitos desses casos tratam-se de negligência, imprudência ou imperícia. Então, a operação da aeronave, dos helicópteros, é uma questão que as autoridades precisam levar em consideração. Como os pilotos estão sendo formados e depois da formação, como é que eles estão se comportando em relação à segurança. São Paulo possui o maior registro de acidentes, com 343 ocorrências. 43 envolveram helicópteros. Em seguida, aparecem Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pará. Quanto maior o número de aeronaves, proporcionalmente maior a tendência, né? Maior número de acidentes. E aí você falou de Minas, né? Quem voou em Minas, como eu voei, é uma região montanhosa. Você pega ali no Pará, como foi citado, Pará é complicado, porque você tem ali, também já tive a oportunidade de voar no Pará, no Amazonas em geral. Você tem condições climáticas adversas, diferentes daqui. Esses fatores tornam a operação de uma aeronave, de um avião, mais criteriosa. Mas
não são essas coisas que levam ao acidente. O que leva ao acidente é a operação da aeronave. Ainda de acordo com os dados do CENIPA, nos últimos 3 anos, o Brasil teve uma média de 16 acidentes com 13 mortes no período. O número é inferior ao triênio 2014 a 2016, quando a média era de 19 acidentes e 18 mortes. O número de mortes é uma consequência do número de acidentes. Então a gente vê uma análise da aviação em geral que é crítica ainda, é muito crítica. Então precisamos, principalmente as autoridades aeronáuticas, rever procedimentos de operação das aeronaves e também o treinamento e formação dos pilotos para que nós possamos diminuir o número de acidentes. A polícia de Santa Catarina confirmou que os 4 jovens encontrados desacordados dentro de uma BMW na rodoviária de Balneário Camboriú morreram asfixiadas. Eles foram vítimas de envenenamento por monóxido de carbono. Os laudos da investigação comprovaram que o gás tóxico saiu pelo sistema de ar-condicionado e foi para dentro do veículo depois que o automóvel passou por customização. Peças originais foram trocadas. As buscas seguem para localizar os responsáveis pelas mudanças. Os envolvidos podem responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Pelo menos 6 pessoas morreram e várias ficaram feridas num grave acidente na BR-116, interior de Minas Gerais. A batida foi entre um carro e um ônibus de turismo. Com o impacto, o coletivo despencou de uma ponte. Os 2 veículos ficaram bastante danificados. De acordo com as informações da polícia, o ônibus seguia de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, para Piracicaba, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu próximo à cidade de Campanário, na região do Vale do Rio Doce. A Polícia Rodoviária Federal apura as causas do acidente. 3 suspeitos morreram em uma troca de tiros com a PM na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma das vítimas era um dos chefes do tráfico na favela Cidade de Deus. Segundo a polícia, os 4 criminosos que estavam neste carro na Cidade de Deus desobedeceram uma ordem de parar. Houve troca de tiros e o veículo foi atingido diversas vezes. 3 morreram, entre eles o traficante Carlos Henrique dos Santos, o Carlinhos Cocaína. Com a quadrilha, os policiais encontraram um fuzil, 2 pistolas e um radiocomunicador. Carlinhos estava foragido desde 2010, quando fugiu da prisão e voltou à Cidade de Deus, onde atuou nos últimos 30 anos. O Disque Denúncia oferecia uma recompensa de R$1.000 por informações que levassem à prisão dele. Depois do confronto, a PM fez uma operação na comunidade. Carlinhos Cocaína fazia parte do braço financeiro da quadrilha que controla o tráfico de drogas na Cidade de Deus. Ele era o responsável pela lavagem do dinheiro dos criminosos, que era usado na compra de imóveis. Em 2019, Carlinhos Cocaína foi alvo de uma operação da Polícia Civil. Ele não foi preso, mas teve sequestrado um patrimônio de R$5 milhões em imóveis. Uma das casas da mulher do criminoso era uma mansão de luxo em Jacarepaguá, avaliada em R$2 milhões. O imóvel de 2 andares contava com piscina, churrasqueira e até câmeras de monitoramento interno. Em um dos quartos, os policiais encontraram bolsas e roupas de marca. A investigação também mostrou que havia 29 imóveis de Carlinhos Cocaína em nome de laranjas. Segundo a polícia, o criminoso também se envolveu, em 2016, em uma troca de tiros com policiais militares que estavam em um helicóptero. A aeronave caiu, matando 4 agentes. A Polícia Militar do Rio de Janeiro tenta localizar o criminoso Jean Carlos Nascimento dos Santos, conhecido como Jean do 18. Ele é apontado como chefe do tráfico no Morro do 18, na zona norte da cidade, e seria o responsável pela cobrança empreiteira que trabalha na construção do Parque Piedade, da Prefeitura. Na ação de hoje, na localidade, não houve prisões. O policiamento permanece reforçado. O ex-diretor da Gaviões da Fiel, Elvis Riola, acusado de participar da facção criminosa PCC, foi solto por decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, depois de ser preso na Bolívia e extraditado para o Brasil. Riola também é conhecido como cantor e foi condenado pelo assassinato de um agente penitenciário a mando da facção. Elvis Riola havia sido preso pela Bolívia na última quarta-feira. Por meio de cooperação e troca de informações entre os 2 países, ele foi extraditado ao Brasil, em seguida, pela fronteira da Bolívia com o Mato Grosso.
O ministro de Governo da Bolívia, Carlos del Castillo, divulgou a prisão de Elvis Riola, que além de integrar uma facção criminosa no Brasil, ainda tem passagem por tráfico e homicídio. Riola foi condenado no Brasil a 15 anos de prisão pelo assassinato de um agente penitenciário em 2009, a mando de líderes do PCC. Ele ficou preso preventivamente por 11 anos, entre junho de 2010 e agosto de 2021. A defesa de Riola entrou com recurso. Quando do julgamento no tribunal, aumentou a pena apenas 1 ano, ou seja, ficou em 16 anos, porém, ele já tinha alcançado o direito de livramento condicional. Mas, mesmo assim, o Tribunal de Justiça de São Paulo expediu ordem de prisão. Nós recorremos dessa decisão ao STJ e também ingressamos com habeas corpus. Ontem à noite, quando chegou a São Paulo, Elvis Riola foi solto por causa de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça de dezembro. A decisão da ministra Daniela Teixeira atendeu ao pedido da defesa e estabeleceu que Riola deveria ficar solto. O Ministério Público do Estado de São Paulo anunciou que vai entrar com recurso contra a decisão do STJ no Supremo Tribunal Federal. Na decisão, a ministra do STJ justificou que, quando foi condenado pelo Tribunal do Júri, Riola teve a prisão preventiva revogada, porque ao descontar da pena o tempo que ficou em prisão preventiva, 11 anos, já seria possível fixar o regime aberto. Significa dizer que o Estado deve detrair, deve descontar a pena de prisão provisória, o tempo de prisão provisória. Então, 15 anos de pena menos 11 anos preso, ele só deve 4 anos. Significa dizer que se não fizesse essa detração, isso seria extremamente prejudicial. A decisão segue uma linha garantista que vem sendo reforçada pelo STJ nos últimos anos, considerando o princípio constitucional da presunção de inocência e a proibição de se aplicar uma pena antes do fim do processo, de se adiantar uma pena de prisão. E você vai acompanhar a reportagem sobre a prisão, feita pela polícia do Ceará, dos 2 bandidos que tentaram assaltar os turistas durante um passeio nas dunas na praia do Cumbuco, um dos principais pontos turísticos do estado. Antônio Carlos da Silva, de 25 anos, conhecido como Kekel, e Francisco Jamerson Alves Barros, conhecido como Chambinho, foram capturados em Caucaia, mesmo município onde ocorreu a tentativa de assalto. A dupla de assaltantes possui passagens pela polícia por vários crimes, dentre eles homicídio. Kekel foi preso na quinta-feira e o comparsa foi capturado hoje. A tentativa de assalto ocorreu na última terça-feira, quando os 2 homens armados tentaram fazer com que o motorista que conduzia os turistas parasse o veículo. Nas imagens gravadas por uma das vítimas, é possível ver o momento em que os turistas percebem a ação. Nas redes sociais, uma das vítimas relatou que inicialmente pensou se tratar de uma encenação do próprio passeio. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, a polícia repassou detalhes do caso. Desde o início, quando tomamos conhecimento do fato, imediatamente as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, começaram a trabalhar em conjunto no primeiro sentido de identificar quem seriam os autores do delito. A resposta foi dada com a prisão dos 2. Todo e qualquer crime que venha ocorrendo é devidamente investigado, vão responder pelos crimes que cometeram. E olha só essas imagens. Na Paraíba, um homem foi preso após matar uma mulher na praça de alimentação de um shopping. Ele foi reprovado em uma entrevista de emprego e voltou armado para se vingar. Tumulto e desespero bem na hora do almoço. Na praça de alimentação do shopping, tiros foram disparados, atingindo a gerente de um restaurante. Um homem armado fez pessoas de refém. Filha da... Estragou o trabalho de todo mundo aqui, seu desgraça! Em pouco tempo, o shopping no bairro de Mangabeira, zona sul da capital, foi cercado por policiais militares. Um helicóptero da polícia sobrevoava o local. As negociações com o atirador teriam sido iniciadas por um policial civil que almoçava no local. Pelo princípio da janela de oportunidade, que foi feito o contato do acusado junto com o policial civil que estava junto da ocorrência, ele foi criando rapport, foi criado um link de comunicação e ele ficou colaborativo e não era mais risco direto
nem para os policiais, nem para as demais pessoas que estavam envolvidas na ocorrência. Nós fizemos a abordagem, pegamos a arma, prendemos e conseguimos, graças a Deus, fazer a liberação das demais pessoas envolvidas. O homem identificado como Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, de 48 anos, foi levado por policiais do choque para a central de polícia da capital. Clientes que permaneceram no shopping durante a confusão deixaram o local assustados. Esta mulher passou mal e foi socorrida por bombeiros civis. Na delegacia, o homem se recusou a dar declarações. Disse que só se pronunciaria em juízo. Os policiais informaram, no entanto, que ele teria agido por vingança. Isso porque foi recusado numa seleção de uma vaga de emprego no restaurante e pela maneira como teria sido tratado. A mulher atingida pelo tiro, identificada como Maiara Barros, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Na madrugada de quinta-feira, uma jovem de 23 anos, identificada como Fernanda dos Santos Pereira, foi agredida e assassinada a tiros em um posto de gasolina na cidade de Ilhéus, na Bahia. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem identificado como João Wagner Madureira agride a vítima e a persegue segurando uma arma. Segundos depois, o suspeito dispara contra Fernanda. A defesa de João Wagner informou que ele é policial militar e que vai se apresentar na delegacia de forma voluntária. Além disso, disse que ele não conhecia a vítima e que o tiro foi acidental. A Polícia Civil investiga o caso. E a Polícia Federal ofereceu ajuda ao Equador, que enfrenta uma grave crise de segurança, depois da fuga do chefe de uma facção criminosa aí do país. E a gente vai a Brasília, então, falar com a repórter Maria Ferreira, que tem mais informações, Maria? Boa noite. Boa noite, Gabi, Augusto, boa noite a todos. Olha, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ofereceu a troca de informações de inteligência para o enfrentamento às quadrilhas do narcotráfico do Equador. A Polícia Federal também colocou à disposição do país equipamentos de inteligência, apoio na identificação dos presos do sistema penitenciário do Equador e ainda o treinamento para o rastreio e apreensão de bens com o objetivo de descapitalizar essas organizações. Andrei Rodrigues fez essa proposta durante uma reunião da Ameripol, a Comunidade de Polícias das Américas. Essa reunião aconteceu hoje de manhã, ela foi online. E junto das polícias de outros países foi discutida, então, a situação do Equador. Além do Brasil, esses outros países também vão encaminhar propostas de cooperação policial à Secretaria Executiva da Ameripol, que, por sua vez, deve encaminhar até amanhã essas propostas, essas sugestões ao Equador. Eu lembro que essa rede de polícias, ela existe desde 2007, só que ela só foi reconhecida internacionalmente em novembro do ano passado, quando foi assinado um tratado aqui em Brasília. Eu volto com vocês no estúdio. Perfeito, obrigado, Maria. E a Marinha do Brasil lançou hoje o submarino Humaitá, o segundo de 5 previstos pelo ProSub, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos. A cerimônia aconteceu no Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e contou com a presença do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, representando o presidente Lula. O submarino Humaitá está pronto para iniciar as operações. Ele tem 71 metros de comprimento e pode acomodar até 35 militares. Com 1.800 toneladas, alcança 300 metros de profundidade, podendo ficar submerso por até 5 dias. O Humaitá também é capaz de lançar mísseis, torpedos e minas. O objetivo do submarino é proteger a chamada Amazônia Azul, área marítima que apenas o Brasil pode explorar economicamente e que conta com riquezas como petróleo e gás natural. O Brasil precisa ter condições de monitorar e exercer a proteção das suas riquezas. Não podemos imaginar que um país, na grandeza do Brasil, não tem ameaças. Tem ameaças substanciais e as Forças Armadas devem se precaver, no sentido de proteger os interesses do Estado e os interesses da sociedade brasileira. Em 2022, a Marinha lançou o submarino Riachuelo. O ProSub foi firmado em 2008 numa parceria entre o Brasil e a França, prevendo investimentos de 37 bilhões de reais para a construção de 4 submarinos convencionais e um de propulsão nuclear.
foram 60 mil empregos que participaram da construção desse submarino. Quase que 400 empresas foram parceiras desse projeto. É fundamental para a área de emprego e renda, é fundamental para a área de ciência e tecnologia, é fundamental para a área de segurança. A gente avalia pouco que esse país tem 8 mil quilômetros de costa. A partir do mês que vem, o governo começa a pagar com reajuste de 3,71% os benefícios de aposentados do INSS que ganham acima do salário mínimo. A portaria que altera os valores foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O benefício é ajustado conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. De janeiro a dezembro de 2023, o INPC registrou um aumento de 3,71%, valor mais baixo desde 2018. Isso significa que o teto do benefício, antes em pouco mais de R$ 7.500, vai alcançar em 2024 o valor de R$ 7.786, um acréscimo de R$ 278. Já os benefícios condicionados ao salário mínimo passam de R$ 1.320 para R$ 1.414, um aumento de 6,97%. Para quem recebe além do mínimo, o benefício será depositado na primeira semana de fevereiro. Já quem recebe o mínimo terá o depósito feito a partir do dia 25 deste mês. Olha, um vagão do metrô de Brasília, no Distrito Federal, pegou fogo no início da tarde e ficou completamente destruído. No momento do acidente, o metrô estava em Águas Claras, região administrativa a cerca de 20 quilômetros de Brasília. Não havia passageiros no vagão. O fogo provocou uma fumaça com forte cheiro de combustível nas proximidades. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado para combater as chamas e depois os trens voltaram a circular. O motivo do incêndio ainda não foi divulgado, mas segundo técnicos da empresa, houve uma falha na tração do vagão. Em nota, o metrô DF disse que o trem estava sendo transportado para manutenção. Uma ação conjunta das polícias civil e militar localizou na madrugada de hoje, na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, foragidos da justiça e detentos que não tinham retornado após a saidinha de fim de ano. Foram presos 89 pessoas, entre elas 7 infratores que tinham mandado de prisão em aberto por roubo e tráfico de drogas. A ação contou com o apoio da GCM e foi a primeira etapa da Operação Resgate desse ano, que visa combater a criminalidade e o tráfico de drogas na cidade de São Paulo. Ao todo, 1.200 pessoas foram abordadas e qualificadas. E vamos saber agora como vai ficar o tempo com Igor Silveira. Igor, final de semana. Ainda vai ser aí com muita chuva e em alguns pontos ela vai finalmente dar uma trégua aí. Boa noite, Gabi. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois final de semana chegando e todo mundo quer saber como é que vai ficar o tempo. Olha, só de olhar aqui o mapa, dá para ter uma ideia que tem previsão de chuva em praticamente todo o Brasil, só que ela é mais volumosa em partes da região norte, do centro-oeste e também do sudeste. No sul, o sol aparece, até esquenta em Porto Alegre, viu? Isso no sábado, só que no domingo tem previsão de chuva nos 3 estados. E uma frente fria que vai ser a responsável pela chuvarada em praticamente todo o sudeste, só que o tempo fica ainda abafado. Máxima chegando aos 30 graus em Belo Horizonte, 30 graus também no Rio de Janeiro e 33 graus em Vitória, no Espírito Santo. Em São Paulo, o sol aparece em algumas regiões, só que tem previsão de chuva forte, tanto no sábado quanto no domingo, viu? Inclusive risco para alagamentos. Máxima chegando aos 24 graus no sábado, 28 no domingo e 30 graus na segunda-feira. O sol tá mesmo garantido, como a gente vê aqui no mapa, no Nordeste, viu? Lá tem sol, calor e apesar da previsão de chuva isolada em pontos do litoral, vai da praia. Em Fortaleza, a máxima pode chegar aos 30 graus e em Salvador, 33 graus. Gabi, Augusto. Perfeito, Igor. Obrigado a você. Lembrando que a partir de segunda-feira, o Rede TV News estará em novo horário, assim como Hora de Ação. O Rede TV News vai começar às 7h15 da noite, 5 minutos mais cedo. O Hora de Ação com Jorge Nordello vai começar às 18 horas. O Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia nessa sexta-feira. Uma ótima noite para você, um bom final de semana.
Boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.